Fala aí, rapaziada, começando mais um vídeo, esse segundo vídeo aqui com a nossa imagenzinha ali no fundo, que é a nova logo do canal. Cara, o outro vídeo que eu gravei, eu tava tão empolgado pra falar da base, inclusive a gente vai ter uns 3 vídeos da base aí, meu amigo, vai ter vídeo com força da base. Tava tão empolgado que eu esqueci até de falar que eu tinha colocado nossa logozinha ali atrás, pô, ficou maneirinha, não ficou não, essa logo nova do canal, pô, ficou tipo assim, clean, ficou uma parada básica, mas... Pô, nas cores que eu gosto, mano, preto e branco. Acho que eu vou tudo agora do canal a partir do preto e do branco, mano. Acho que dessa vez vai. Espero que eu não mude até lá. Bom, meus amigos, vou falar sobre a base novamente. Pô, tô fazendo uns vídeos maneiros da base, amigo. Se você não tá assistindo, você tá perdendo, irmão. Pô, fiz um vídeo agora, 2013 a 2018, dos jogadores que foram os destaques do Santos na Copinha. Simplesmente isso. Simplesmente o resumo das copinhas do Santos e explicando também, detalhando também, porque eu queria fazer esse vídeo aqui pra vocês dos jogadores de 2022. E é sobre isso, meus amigos. Cara, após um vídeo, eu ia trazer também os contratos dos jogadores, porque os contratos dos jogadores é importante, né, cara? Você não pode... É o que o Edu Dracena falou em uma entrevista coletiva dele. Eu acho que foi só a entrevista coletiva dele e de outra... Eu esqueci o nome do outro mano que tava lá na entrevista coletiva também, mas é do diretor executivos. Foi a entrevista na qual ele falou que a gente não pode colocar o jogador na vitrine com um contrato curto, cara. E é por isso que eu vou fazer o vídeo dos contratos dos jogadores da base. Porque para subir jogador da base tem que renovar o contrato, cara. Para não ficar vivendo essas novelas aí do Caio Jorge, do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, graças a Deus, teve um final feliz. Mas do Yuri Alberto também e tudo mais. Mas é o seguinte, meus amigos. Bora falar sobre as subidas dos jogadores ao profissional. Já teve alguns nomes que já foram vazados, já foram informados que vão subir ao profissional. No caso, até esse momento, somente o do Juan Seco. Ele foi o único atleta que, até o momento, o Lucas Mussetti informou que vai sim estar presente no profissional, a pedido do Fábio Carelli. Ele ia para o profissional antes da Copinha, mas resolveram que ia deixar de jogar a Copinha. Foi até melhor, muito melhor, até mesmo para a torcida conhecer mais do Juan Seco. Então, ele vai, querendo ou não, ele vai para o profissional neste ano. Cara, além deles, tem vários outros nomes que podem subir ao profissional por conta de destaque. Mas já informando a vocês que alguns vão ter que subir de maneira forçada. Por que de maneira forçada? Inclusive, eu já queria até pedir uma opinião de vocês, cara. Eu quando fazia o vídeo para outro canal, eu cheguei a falar que o Sub-23 do Santos iria acabar, tudo mais. Há algum tempo isso, né? Aí eu sumi do nada, aí eu não sei como é que ficou a situação do Sub-23, eu acho que acabou, né? Então, de certa forma, esses atletas estouraram a idade. Esses atletas têm 21 anos, ou seja, eles não podem jogar a Copinha do ano que vem. Eles não poderiam jogar essa Copinha se não fosse aquela regra, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, do Sub-21. A Copinha desse ano pode jogar Sub-21 porque não teve Copinha no ano passado, porque na verdade a Copinha é Sub-20. Então esses atletas já estavam estourados, mas puderam jogar, então tá tudo bem. Cara, os atletas que já estouraram, inclusive, são todos do time titular. São eles: Diógenes, Sandro, Lucas Pires, Jonathan, Ed Carlos, Lucas Barbosa e Juan Seco. Inclusive, cara, são os caras com os maiores destaques. Acho que aqui, para completar, acho que só faltou o Jair e o Patati, porque os malucos que tá aqui são simplesmente bem demais. Isso vai ser, de certa forma, um guia também para os atletas que vão subir, mas pode ser que algum desses atletas sejam emprestados, porque eles, de certa forma, precisam criar bagagem, não estejam nos planos do Santos, ou não vão ter espaço se permanecerem no Santos. Então, é isso, meus amigos. Bora lá. Além de falar sobre esses atletas que já estouraram a idade, eu também queria informar para vocês que já tiveram alguns nomes que já subiram ao profissional, já tiveram experiência no profissional no ano passado, por exemplo. Foram 3 desses: o Sandro, o Jonathan e o Lucas Barbosa. Eles já chegaram a atuar pelo profissional. Eles não só subiram, eles chegaram a entrar em uma partida do profissional. O Diógenes é outro que tem presença muito presente no profissional, mas o Diógenes é mais para os treinamentos. O Diógenes, se não me foge a memória, ele não chegou a jogar nenhum jogo no profissional. Eu acho que no final do ano passado, na reta final, eu acho que ele jogou, cara. Me fugiu a memória agora. Me refresquem a memória, por favor, aqui nos campos dos comentários, se ele jogou ou não jogou. Me fugiu agora. Mas bora lá, rapaziada. Cara, o Santos, os maiores destaques do Santos são do time titular. É iminente isso, até porque o time é muito enxuto, então não tem muita opção no banco de reservas, e o banco de reservas, de certa forma, foi muito pouco aproveitado, e quando foi aproveitado, foi pouco efetivo. Então, se subir alguém,
vai ser alguém do time titular, até porque os titulares são os melhores, com todo respeito. Então bora lá, iniciando pelo Diógenes. Cara, o Diógenes, eu acho que ele vai continuar fazendo aquele rodízio, cara. O Diógenes ele vai continuar treinando no profissional, que é o que ele já fazia antes da Copinha, e continuar sendo presença no Sub-20, mas ele é um dos que estourou a idade. Tá aí uma discussão boa, cara. Ele é um dos que estourou a idade. E, cara, ele não é terceiro goleiro, ele é a quarta opção. Então ele vai ter que ser mantido de qualquer forma no profissional, sem ser aproveitado. Aí uma opção que acaba ganhando força é ele ser emprestado, ainda mais após ele ganhar muito destaque na Copinha, né, cara? Possa ser que a gente veja o Diógenes emprestado. Por quê? Porque tem o Paulo Mazzotti que ainda tá na frente dele, cara. E o Paulo Mazzotti também tem 21 anos, então o Paulo Mazzotti não pode ser aproveitado na categoria de baixo. Então, o Diógenes ou ele vira a quarta opção e é pouco aproveitado, ou ele vai conseguir um empréstimo para passar essa temporada emprestado. Além dele, a gente tem o Sandro na lateral direita. O Sandro, cara, que é o seguinte, o Sandro é um cara que cria uma certa expectativa, mas o Sandro já foi aproveitado que a expectativa no Sandro também é porque a gente tem uma carência no setor, a gente só tem o Madison, que é muito ofensivo. O Sandro, pelo contrário, ele é muito equilibrado, ele é bem ofensivamente e bem defensivamente. Mas o que me deixa meio com a pulga atrás da orelha é que o Sandro já foi testado nessa posição e não rendeu muito. Nessa posição não, já foi testado no profissional e não rendeu muito. Mas é aquela parada, calma, paciência, o cara tá subindo agora, pô, vocês não querem o cara jogando da mesma forma que ele joga na Copinha. A gente quer, na verdade, essa é a verdade, a gente quer. Mas a gente tem que ter paciência porque na maioria dos casos não são dessa forma. Eles costumam sentir a diferença, então tem que ter calma com o jogador. Mas o Sandro, eu acho que é um nome que vai subir por a gente ter uma carência na posição e por ele se encaixar no perfil que o técnico Fábio Carille quer para a lateral direita, um cara equilibrado. Ele é equilibrado diferente do Madison, que é muito mais ofensivo do que defensivo. O Jair é um jogador de 16 anos, tem mais 4 anos aí pelo Sub-20, então o Jair pode ficar na categoria que ele tá, mas eu acho que seria já interessante colocar o Jair para dar uns treinos com o profissional, para começar a sentir aquela vibe, até porque a gente já fez isso a gente foi muito precoce com o Kaique, que começou com 17, com o Ângelo, que começou com 16. Eu acho que não é hora para colocar o Jair ainda no profissional, mesmo que a gente já tenha colocado o Ângelo com 16 também. O Jair é fora da curva, mas a concorrência no profissional está sendo muito grande, cara. A gente tem Bauerman, que foi contratado agora, a gente tem Velasquez, Kaique, Luiz Felipe, mais quem a gente tem? Wagner Palha foi emprestado, né? A gente tem 4 nomes, é isso? Então, se a gente for jogar com 2 zagueiros, ele ainda assim vai estar atrás de alguém, cara. Ele vai estar atrás porque tem 2 jogadores ainda no banco de reservas. Então, eu deixaria o Jair ainda no Sub-20 para também não queimar. Essa parada de colocar no profissional e depois descer ele é pior do que você deixar ele agora aqui. Porque aqui ele sente menos o baque. Se você colocar lá e voltar, o cara ele sente mais o baque do que ele não subir agora. Então, eu deixaria ele treinando no profissional também e jogando pelo Sub-20. Isso que eu faria. O Derek, cara, não... apesar do Derek ter uma fisionomia de um cara bem velho, o Derek ainda não estourou a idade. Então eu manteria ele no Sub-20 também. O Derek não ganha muito destaque, né, cara? O Derek ainda não... Eu acho que, ainda não tá na hora do Derek, cara. Até porque ele não estourou a idade ainda. Eu daria uma segurada mais no Derek na categoria Sub-20, porque, de certa forma, também ele não ganha muito destaque. O Lucas Pires é um cara que eu, particularmente, crio muita expectativa. Por quê? Porque o Lucas Pires está indo muito bem, cara. Ele também é muito técnico. Mas é aquela parada, ele cai na malha fina porque ele é o mesmo perfil do que a gente tem já, que é o do Felipe Jonathan. Ele é um cara muito mais ofensivo, até porque ele era ponta. Ele é muito mais ofensivo do que defensivo. E o cara, ele quer um cara equilibrado, o que o Lucas Pires não é. Mas, de certa forma, ele vai ser testado, assim eu espero. Então, eu já conto também com a subida do Lucas Pires. Até porque ele também é mais um atleta que acabou estourando essa idade de 21 anos, não vai poder ser utilizado no Sub-20. Um pouco mais à frente, iniciando o meio campo, a gente tem o Jonathan. O Jonathan jogou no profissional, jogou como lateral esquerdo, jogou como zagueiro, mas não jogou como volante, que é a posição que ele está jogando na Copinha hoje. Mas, mesmo assim, até na Copinha, ele não tá tendo tanto destaque assim, ele tá oscilando muito. Então, o Jonathan, eu
se pudesse manter, ele manteria. Mas como não vai poder, porque ele também estourou a idade, eu acho que o empréstimo pro Jonathan seria uma ótima alternativa. Acho que o Jonathan, pô, ainda não tá pronto pro profissional, não. Mesmo que a gente precise de um cara com o perfil dele. Ele tem o ponto forte dele seria a parte defensiva. E a gente precisa de um cara desse. O cara ele já pediu um primeiro volante que tenha como ponto forte essa parte defensiva. O Jonathan é assim até porque ele era zagueiro, né? Ele era zagueiro, já foi jogado para a lateral esquerda e também já foi jogado agora como primeiro volante, mas ele é zagueiro. Por isso que ele tem como um dos principais fundamentos a parte defensiva, um dos principais recursos, perdão. Mais à frente dele a gente tem um Balão, que não estourou a idade, então pode manter ele por lá. É um bom jogador, mas ainda não está pronto. O Ed Carlos, cara, o Ed Carlos, já falei pra vocês, é o meu favorito de todos os nomes. Por quê? Porque o Ed Carlos é um cara que ele tem um perfil que a gente não tem no profissional. E por isso, inclusive, eu já uso como desculpa para botar ele no profissional. Ele é mais um dos jogadores que também estourou a idade, tem 21 anos. E ele é um cara que, pô, ele acha jogadas, as principais lances do Santos. Se você pegar os melhores momentos e não tiver 3 lances do Ed Carlos, cara, ele não jogou. Ele não jogou. Porque, cara, o que ele mete de bola pros atacantes é sacanagem, pô. E mesmo com a concorrência alta, com o Ricardo Goulart, com o Bruno Oliveira, com o Pirani, ou até mesmo o Carlos Sanches, pô, eu ainda assim subiria o Ed Carlos e colocaria ele no plantel, porque ele é um cara que a gente não tem. Ele é um cara que cria jogada, é maestro, é camisa 10, é o cara do passe, desse último passe, entendeu? Então, de certa forma, eu gostaria de ter o Ed Carlos no profissional. Calma, com calma também, paciência, tem que ter paciência com o cara, mas o Ed Carlos, pra mim, é um dos nomes que, pô, poderia subir e subiria, pô, pra ganhar chances dentre os titulares. Ia ser testado com aquela calma, com aquela lentidão, mas depois eu esperaria já ver ele como titular do Santos, cara. Pô, o Ed Carlos é aquele camisa 10 raiz, pô. Os da frente, pô, não tem nem o que falar, o Lucas Barbosa. Foi outro jogador que já ganhou espaço no profissional. Inclusive, quando ele chegou a jogar, acho que jogou somente uma partida. Foi um nome que me agradou, levando em consideração as circunstâncias, até porque eu acho que ele jogou contra o Palmeiras, um time mais forte, e também ele estava acabando de subir. Pô, não foi aquela coisona, mas de certa forma, com um cara que acabou de subir, já foi ok, foi uma parada bacana. Eu acho que o Lucas Barbosa é um cara que também tem um físico muito bom já para o profissional. Com calma, paciência, sempre adotando muita paciência, porque é um atleta que está na copinha, muda, e a gente também tem que dar confiança ao jogador. E também, querendo ou não, o Lucas Barbosa é mais um que estourou a idade, então seria bacana ter o Lucas Barbosa no profissional. Acho que é um atleta que, pô, poderia ganhar até espaço, porque a gente está vendo o Ângelo possivelmente sendo mais aproveitado do lado esquerdo, então vai abrir uma vaga do lado direito, para ele ser sombra do Marinho, por exemplo. O Lucas Braga está do lado de lá, eu não lembro se o Matias Lacava jogar na esquerda ou na direita. Mas, pô, já coloca o cara pra treinar com um profissional e, pô, dá um espaçozinho pro moleque aí que ele tá pedindo passagem, cara. Eu acho que o Lucas Barbosa vai ser interessante também, assim como o Ed Carlos. São os caras que eu crio mais expectativa. Junto com o Lucas Pires também. Pô, tô muita expectativa com quase todo mundo aqui, cara, porque os moleques estão indo bem demais. Mas com os pés no chão, calma e paciência também. O Patati é o mesmo caso do Jair. Eu colocaria o Patati para dar uns treinos com um profissional. Colocaria, mas eu acho que não tá na hora do Patati subir ainda, porque o Patati tem só 18 anos, então dá pra ele, pô, criar uma casca por aqui e também não frustrar o jogador. Você colocar ele lá e ele não for utilizado, pô, vai ser frustrante, cara, e a concorrência lá tá alta, então bota ele pra treinar lá, quando tiver jogo do Sub-20, bota ele pra jogar pelo Sub-20 e já treina com um profissional pra se familiarizar também, pra ganhar um pouco mais de experiência. Essa parada vai ser interessante também, jogar com jogadores mais experientes, Ricardo Goulart, Ricardo Goulart. Marinho, Carlos Sanches, então acho que seria bacana pro Patati essa experiência também. Por último, mas não menos importante, tem o Juan, que, pô, é o cara que já foi informado que vai subir para o profissional, já tá confirmadíssimo isso, é mais um dos que também estoura a idade, pô, vira a terceira opção após a saída do Tardelli e também a do Raniel, então tende a ter espaço no profissional também, atrás do Léo Batistão e do Marcos Leonardo. É um cara com uma estatura bacana. Inclusive o Léo Batistão, podendo até ser utilizado como ponta, ele acaba se tornando a sombra do Marcos Leonardo, a segunda opção, o que dá ainda mais espaço para ele. Então vai ser interessante, muito interessante o Juan, assim espero que ele consiga atingir expectativas também. Já estou muito ansioso para comprar a camisa do Juan, espero que ele consiga muito atingir expectativas, porque, pô, vou meter o número dele nas costas, filho. Pô, tem que amassar.
E para fechar, ainda coloquei 2 reservas. O Andrei, que foi um dos mais aproveitados, também teve o Fernandinho, que foi muito aproveitado, e o Matheus Nunes. Eu acho que dos reservas, o cara que está um pouco mais à frente é o Matheus Nunes. Mas ainda assim, todos os reservas, ainda assim, pô, tem que ter mais rodagem na categoria sub-20, podem ser muito mais utilizados, podem ficar para o ano que vem. E esse não foram anos deles ainda, mas, pô, são jogadores jovens ainda e o ano que vem promete ainda mais. Possa ser que o ano que vem o Matheus Nunes com mais espaço, o Andrei com mais espaço, acabem se tornando os destaques como os destaques deste ano. Então, é isso, meus amigos. Eu acho que foram esses os nomes, acho que eu expliquei da melhor forma cada jogador aqui, o que eu acho de cada jogador. E eu queria saber também a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha de cada jogador, qual jogador vocês subiriam para essa próxima temporada, qual jogador vocês não subiriam, e qual jogador vocês acham que, pô, pode jogar no profissional, pode treinar no profissional e pode jogar na categoria sub-20 por enquanto. Comenta aí e eu vou indo nessa. Até a próxima, forte abraço, valeu, falou e fui!